Santo Eterno Deus, Pai querido, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a Sua palavra, para que o Senhor possa nos ensinar, para que possamos aprender, para que o Espírito Santo possa nos dar lições, direções, que o Senhor possa falar aos nossos corações através desse estudo, através dessa parábola. Obrigado, Pai, porque mais uma vez Jesus nos ensina através de histórias. Que assim seja, Pai. Que assim também consigamos passar para outras pessoas, através de linguagens favoráveis, linguagens que proporcionem uma boa interpretação aos outros. Que assim seja nesse estudo, que o Senhor possa conduzir tanto a gente como todos aqueles que estão dispostos a aprender sobre a Sua palavra. Que possamos colocar em prática, que possamos ser pessoas cada vez melhores, pessoas de acordo com a Tua vontade, pessoas cada vez mais à Tua imagem e semelhança, ó Pai. Nos ajude, sozinho não vamos conseguir. Que o Senhor possa nos perdoar quando lhe decepcionamos. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar mediante a Sua palavra, estudando-a, ensinando e aprendendo. Em nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Meu nome é Anderson Xavier, eu já fui dessa importante igreja, primeira Igreja Batista de Salto, e hoje estou aqui como convidado, né? Então tendo o privilégio de ministrar uma aula, de compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus, e um grande prazer estar aqui nessa importante igreja. Obrigado. E o que a gente vai falar hoje é a parábola de Jesus, contada somente por Lucas, chamada Parábola dos Primeiros Lugares. E nós destacamos vários pontos ali a aprender. A gente vai ter lição de humildade, do verso 7 ao verso 11. É uma grande lição ali, porque a gente vai ver como que a gente deve deixar os principais lugares para os outros. Do verso 12 ao 14 a gente vai ter lições ali de hospitalidade, como que a gente deve, ao fazer uma festa, quem a gente deve convidar, tá certo? E no final a gente faz uma conclusão com algumas considerações pessoais. E então espero que vocês gostem e vamos lá? Vamos ao texto? Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem o convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois, Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas, quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Essa parábola, chamada Parábola dos Primeiros Lugares, ela foi contada somente por Lucas. Os outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos, João, não comentaram dessa parábola. Então a gente encontra lá em Lucas, capítulo 14, várias lições. Primeiro a gente vai separar, né, a gente vai falar da parte de humildade, a lição de humildade que é passada do versículo 7 ao 14. Para que a gente tenha o total entendimento disso, a gente vai analisar o contexto e voltar um pouquinho nos versículos anteriores. Esse contexto provavelmente era um sábado, né? E no sábado para o judeu existia várias comemorações, né? Então ali estava acontecendo uma ceia, né?
muito comum ali para os judeus, onde Jesus foi convidado por um fariseu, né, uma pessoa de posse, provavelmente, né, um cara bem rico. Vamos entender um pouco antes, né, o que antecedeu isso. Nos 6 primeiros versículos desse capítulo 14, Jesus promove mais uma cura aos sábados, no mesmo sábado. O anterior aconteceu lá em Lucas 6, quando Jesus curou aquele homem com a mão mirrada, né, aquele homem com a mão aleijada, com a mão com defeito. E isso ocorreu bem na sinagoga. E naquela ocasião vocês vão lembrar que Jesus faz esse milagre e antes de fazer, ele chama aquela pessoa doente, ele apresenta para todo mundo e diz assim, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é sábado. Né? Tem algum problema ao curar no sábado? Então ele sabia que ele estava sendo observado, ele sabia que estava sendo espiado ali, todos os fariseus só estavam esperando uma escorregada para poder acusá-lo. Então, mais uma vez, ele faz a mesma coisa, ele chama aquela pessoa doente, ele menciona, né, o fato de operar um milagre no sábado, e assim ele faz, né? Então, só para a gente ter uma ideia, que era um homem com as pernas e braços inchados, né? Então ele, muitos dizem até que ele foi colocado ali de propósito, justamente para estar ali, para as pessoas verem que Jesus cura aos sábados, né? Então, para acabar acusando ele, que ele não era o cumpridor da lei de Moisés, etc e tal. Ok, então vamos lá. Primeiro vamos entender, né? Então, esse contexto, Jesus foi convidado, então ele estava ali naquele evento, naquele jantar, e, bom, era o hábito, existiam alguns posicionamentos nas mesas, né? Para você ter uma ideia, quem sentava na cabeceira era a principal pessoa, né, o convidado. Quem sentava na direita era o segundo mais importante, e na direita o terceiro mais importante. Então esse era mais ou menos o que acontecia. Só que naquele jantar que Jesus estava, ninguém estava respeitando nada disso, tudo foi ignorado, as pessoas chegavam desordenadamente, ninguém estava pensando em ninguém, cada um queria só ver, olhar para si próprio, né? Buscar o melhor lugar, provavelmente perto do mestre, para ouvir o que ele tinha a dizer, para ouvir as suas lições. Então, assim, essa desorganização, essa má educação das pessoas, Jesus olhando tudo aquilo, falou, meu Deus. Então, exemplos assim de egoísmo, inveja, orgulho, preconceito, estava tudo acontecendo ali, cada um queria levar vantagem, né, sobre o outro. Então Jesus sente a necessidade de contar uma história, uma parábola, fazendo assim uma alusão direta àquilo que estava acontecendo ali, né? Dando uma indireta, bem direta. Só uma pausa, né? Antes de Jesus contar essa história, deixar esse ensinamento, Jesus não se contrariava, né? A exemplo das Escrituras, ele só confirmava. Jesus veio para confirmar as Escrituras, para tornar elas mais entendível, né? Mais compreensível, tanto que ele não veio para contrariar as leis, embora eles estavam buscando essa acusação, né? Ele veio para confirmar e para tornar um sentido mais puro, mais real, né? Por isso que ele usava muitas das parábolas. Tanto que em Mateus 5,17 ele diz assim, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então, essa é a missão dele. E eu aprendi, né, com uma grande amiga dessa mesma igreja, Dona Luzia, uma vez ela me ensinou o seguinte, falou, olha Anderson, Bíblia, responde com Bíblia. Então, sempre que você vai passar alguma coisa, você pode ter certeza que tem um embasamento, né? E eu lembrei dela, porque realmente isso aqui Jesus está confirmando aquilo que o profeta Salomão já escreveu e outros personagens bíblicos passaram pela mesma situação. Na preparação desse material, em conversa com a nossa coordenadora, a Sibila, ela citou um provérbio bem interessante, né? Está lá no capítulo 25, provérbio de Salomão, verso de 6 a 7. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante, é melhor que depois lhe deem um lugar de honra, do que você ser humilhado na presença dessas autoridades. Então, quer dizer, uma coisa que aconteceu no Velho Testamento se confirmando agora no Novo. Então, Jesus fazia muito disso. Bom, vamos lá. Então, o que Jesus explicou para eles através dessa parábola? Olha, é o seguinte, se alguém convidar vocês para alguma festa de casamento, por exemplo,
não vão ocupando logo os primeiros lugares. Não vai logo ficando nas posições de destaque. Não, fica sentado lá atrás. Sabe por quê? Se você sentar lá na frente, nos melhores lugares, você pode até ser envergonhado, porque o noivo ou a noiva, ou alguém da liderança ali da festa pode chegar até você e falar assim, viu, dá para você dar uma licencinha, esse lugar não é para você, esse lugar era para um padrinho, para os pais da noiva, enfim. E aí você acaba sendo envergonhado e vai sentar lá atrás. Inverte. Senta lá atrás já, porque se a vontade do anfitrião, dos noivos, for colocar você numa posição de destaque, ele vai pegar você lá de trás e falar, não, meu amigo, senta aqui na frente que eu preparei um lugar para você, um lugar de honra. Então é muito melhor que ocorra dessa segunda maneira, né? Então era isso que ele queria deixar bem claro, né? Pra gente não ficar igual estava acontecendo lá, aquela bagunça toda, né? Um querendo o lugar do outro, um pegando uma posição de destaque, querendo fazer valer sobre o outro, sabe? Então ele deixou essa lição nesses primeiros versículos, do 7 ao 11, né? Ele deixa essa lição de humildade para que a gente doe o que a gente tem de melhor, ou que a situação daquele momento ofereça de melhor, que a gente deixe para o outro, né? Para a gente não ser envergonhado, né? Se for ao contrário, a gente vai ser honrado. Um outro grande destaque também para essa passagem está lá no verso 11. O verso 11 diz assim, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Repito, quem se humilha será engrandecido. Aprendi aqui também, numa das aulas dessa escola bíblica dominical, que o correto, né, nesse versículo é quem se humilha será engrandecido. E às vezes a gente lê rápido, às vezes a gente é confundido com alguma tradução, a gente lê que os humilhados serão exaltados, né, serão engrandecidos, enfim. E tem uma grande diferença aí, tem uma baita diferença aí. E eu aprendi esses dias, por aqui mesmo. Não é aquele humilhado que será engrandecido, não, é quem se humilha. Então não está dizendo aqui para a gente aceitar uma humilhação, não, para a gente se humilhar no sentido de se prostrar, de reverenciar o nosso Deus, se colocar aos pés da cruz, por exemplo. Então isso é uma humilhação, estou reverenciando, estou me prostrando, estou me desfazendo, né? Então é essa questão de humilhação, né? É esse ponto que a palavra está dizendo no verso 11, né? Então a gente deve se humilhar, não ser humilhado. Tem uma grande diferença aí. Bom, exemplos ao longo das passagens bíblicas, a gente tem Nabucodonosor, por exemplo, que quis se engrandecer e acabou sendo humilhado, e princesa Jezabel, o próprio Herodes, o faraó do Êxodo, né, o rei do Egito. Então tem muitas histórias bem conhecidas aí de grandes aí que tentaram se mostrar grande e acabaram sendo envergonhados. Ao contrário também, aqueles que se humilharam, né? O próprio José do Egito, né? Ana, Jó, Moisés, Josué, o próprio Davi, né? O homem segundo o coração de Deus também, eram pessoas que se entregavam, não queriam se engrandecer, né? Eles se humilhavam e deixavam o poder de Deus receber toda a glória, toda a honra através deles. Bom, do verso 12 ao verso 14, a gente tem também um grande ensinamento aí, a gente tem um complemento muito bom aí a agregar também, que é uma lição de hospitalidade. Lá diz que quando a gente dá uma festa, a gente deve convidar as pessoas mais assim, as pessoas vulneráveis, os mais necessitados. Porque quando você convida, né, a lição ali era mais para o anfitrião, né, que era uma pessoa de posses. Então Jesus dizia assim, se você convida outros iguais a você, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, né, querendo dizer outras pessoas do seu mesmo nível social, essas pessoas vão te retribuir, elas vão convidar você também para outros eventos, e vai acabar ficando aquele ciclo de amizade ali, ninguém entra, né, aquela panela. Então ele diz mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Ele fala, olha, se você fizer uma festa, em vez de você convidar os iguais a você, convida os mais pobres, convida aquelas pessoas que moram na rua,
né, os vulneráveis, porque esses não vão ter como pagar esse favor que você fez para eles. Já te adianto que não, mas Deus sim. Deus vai te recompensar. Então também é uma outra grande lição para a gente aí, né? Bom, basicamente é isso. Eu queria destacar assim, algo que falou muito forte no meu coração na preparação desse material, né? A cada vez que a gente está exposto à luz da Bíblia, a gente pode ter um entendimento que o Espírito Santo acaba revelando algo mais profundo mediante aquele momento que está passando. Eu trago uma palavra aqui. Isso é pessoal, a palavra consideração, porque essa parábola dos primeiros lugares, eu vejo muito também a questão dos primeiros lugares no nosso coração. Então é muito parecido, as pessoas vão chegando de mansinho, vão ficando ao nosso redor, nos conquistando. Ninguém chega assim já ocupando uma posição de destaque, né, sem fazer nada, sem mostrar nada. Então existe um processo, né, um processo de conquista. Nesse processo as pessoas elas vão conquistando através de demonstrações, né, de atos, né. A gente deve pegar os nossos sentimentos e transformar em ações, né, em palavras, demonstrar para o outro, né. E eu acho que esse processo tem muito disso. Então, essas pessoas que ocupam hoje no nosso coração os primeiros lugares, elas chegaram dessa forma, com simplicidade, ajudando, apoiando, conquistando o seu espaço. E naturalmente você forma um ranking, um pódio, e nesses primeiros lugares vai estar aquelas pessoas que choram junto com você, comemoram junto com você, estão presentes na hora da dificuldade, da doença, vibram junto com você as suas vitórias. Então, naturalmente, você vai pegar essas pessoas, né, que têm essas demonstrações dos últimos lugares, porque elas chegaram, né, na humildade, e colocar nos principais lugares, né, em altos patamares. Nesse processo, a gente precisa, como mencionado, transformar esses sentimentos em ações, em palavras, né, e em gestos de carinho, demonstração de amor. E a gente não pode esquecer do maior ato, né? O maior ato de amor, né, que a gente recebeu de Deus foi a entrega do seu Filho para morrer na cruz, liberando a gente de todos os nossos pecados, né, e nos dando a vida eterna. Então, que a gente tenha nele a nossa salvação e nele esse principal ensinamento que a gente teve aqui hoje, né? Que vocês fiquem com Deus, que Ele continue abençoando muito, ensinando muito, através dessas pessoas maravilhosas que se dispõem a estar aqui, compartilhando porções da Palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa continuar falando muito, muito forte, que a gente possa estar cada vez mais meditando na Bíblia e Ele possa estar conversando com todos nós, nos dando direção. Obrigado, Deus, obrigado pela atenção. Deus os abençoe.